Bom, um dia Jesus e os discípulos estavam saindo de Jerusalém, né? E o templo ainda estava em construção. Estava há muitos anos já em construção, né? E eles andando assim, e os discípulos olhando a maravilha, né? Aquele templo grandioso e tal. E comentaram. E aí Jesus estava mais na frente assim, e eles comentaram com ele sobre isso, né? Sobre o templo. E ele respondeu que digo que não restará pedra sobre pedra. E eles falaram, mas quando, mestre? Quando que vai acontecer essas coisas? E aí Jesus dá uma resposta longa que mistura a destruição do templo, que aconteceu 40 anos depois, né? O Império Romano, no ano 70, destruiu aquele templo mesmo, que ele tinha acabado de ser construído. Mas ele também misturado, na resposta, está os tempos do fim. E são as duas coisas. E quase toda profecia ela tem esse caráter de um futuro próximo e também um futuro longínquo. Então, isso a gente vai ver muito, por exemplo, a maior parte das profecias da Bíblia são do período em que Israel vai ser destruído, né, pelos babilônicos. E elas têm esse caráter também, aquele futuro próximo ali, mas também esses tempos nossos, que é o tempo do fim, da destruição, não de Israel, mas da destruição da humanidade, né? E dentro dessa resposta de Jesus, ele fala a seguinte coisa que eu vou ler. Ele falou várias coisas e ele fala: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, então será o fim. Aí ele continua a resposta dele, mas é porque eu não vou tratar essa profecia de Jesus, mas sim dessa de Daniel, que ele citou. Jesus citou, ou seja, ele assinou embaixo, essa profecia é válida. Então eu fui atrás disso aí. O Daniel era um judeu que foi exatamente dessa época aí da destruição de Israel, né? Ele, ele era um jovem muito inteligente, né? E quando os babilônicos chegaram para invadir Israel, eles fizeram uma invasão assim fina. Eles só não foi aquela coisa de guerra, de matança. Eles dominaram assim e pegaram o rei e a corte assim e as pessoas mais os jovens notáveis, os mais inteligentes e tal, e levou para a Babilônia. Não para ser escravo, mas para viver no palácio e receber instrução, ou seja, absorver da cultura de um e de outro, né? Ele fez esse tipo de intervenção. O Daniel era um desses jovens notáveis. Então, nesse momento aqui da profecia que nós vamos estudar, ele já era um velho, né? E vivia ainda lá na Babilônia, na corte, era muito respeitado, porque ele sabia interpretar sonhos e tais coisas, né? E ele era muito amava muito a Deus, buscava muito a Deus, né? E ele tinha lido, né, na profecia de Jeremias que seriam 70 anos de exílio para Israel. Ou seja, aquela situação em que eles estavam ia durar 70 anos. Porque nesse momento ali, voltando aqui, o templo já tinha sido destruído. Porque primeiro essa invasão fina de que eu falei, dos babilônicos, mas depois houve uma rebeliãozinha lá, houve uma coisa política lá, que os babilônicos chegaram e destruíram tudo. Destruíram o templo e realmente deportaram o povo, arrasaram com Israel, né? E esse é o momento em que Daniel está assim muito triste, né? E suplicando a Deus, não assim, ai Deus, por favor, devolve para nós o nosso país, não. Ele está lá reconhecendo que nós merecemos sim essa desgraça, porque nós fomos rebeldes, porque nós desonramos o vosso nome. E ele, assim, nessa postura, ele fala, não por nosso merecimento, mas por vossa misericórdia, Senhor, e pelo vosso próprio nome, porque esse povo tem o seu nome. Então, ele argumenta assim, pedindo para compreender a profecia que ele tinha lido, que falava de 70 anos de exílio. Enquanto ele falava, o arcanjo Gabriel chegou e falou, olha, enquanto você começou a rezar, me mandaram de lá para te dizer uma palavra, que você é o homem das predileções, é uma pessoa muito amada por Deus, né? O arcanjo Gabriel é o mesmo que anunciou
a Maria a vinda de Jesus. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Eu vou ler tudo e depois a gente volta comentando. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Durante 62 semanas, serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha 3 pontinhos aqui, não termina essa frase. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. O seu fim será um cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante 1 semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação, até o fim, até o termo fixado para o desolador. Então tá aí a abominação da desolação, é essa profecia, né? É longa, vamos mais por partes. Ele fala então em 70 semanas. O Daniel estava lá pensando em 70 anos sobre a, vamos dizer, a redenção de Israel, né? A volta de Israel para a pátria. E o anjo responde 70 semanas sobre a redenção da humanidade. Ele usa o mesmo número exatamente para mostrar que há um paralelismo entre esses dois acontecimentos. A história de Israel, na verdade, ela é como se fosse uma representação, né, da história da humanidade. Então, vários aspectos. A escravidão no Egito, que é a nossa escravidão ao pecado, e assim, vários aspectos que são amplamente estudados, né? E essa destruição de Israel naquele período, isso é mais ou menos do século 6 a.C., corresponde aos tempos do Apocalipse, que são os nossos tempos, né? Então, vamos começar lá as palavras do arcanjo Gabriel. 70 semanas foram fixadas para o teu povo, a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, apagar os pecados, expiar a iniquidade, instaurar a justiça eterna, sigilar visão e profecia. Sigilar é cessar visão e profecia, parar de ter, né? E para ungir o Santo dos Santos. Isso não aconteceu quando o povo judeu voltou para Israel, que aconteceu realmente 70 anos depois de Daniel, né? Mas não acabou o pecado, expiou a iniquidade, nem justiça eterna, nada disso. As palavras do anjo são, na verdade, para o juízo final. Daniel precisava escrever aquilo para ficar guardado quase 3.000 anos para a humanidade saber que Deus já decretou. Já está tudo decretado. Tudo, a vontade de Deus é feita em qualquer lugar. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Então, esse decreto efetivamente aconteceu lá no futuro próximo do Daniel, porque pouco tempo depois os persas invadiram a Babilônia e libertou o povo judeu. Eles não estavam presos lá, mas eles estavam exilados. E ele decreta que o povo judeu deve voltar e as pessoas devem ajudar para eles construírem o templo, reconstruir o templo do Deus verdadeiro. Isso é um rei fazendo um decreto com essas palavras. Foi uma coisa muito, muito bela que aconteceu e é uma representação do próprio decreto divino de que os filhos devem voltar para casa. Então, desde a promulgação do decreto até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. O príncipe ungido é o Jesus, é o Cristo. Né? É o príncipe de todo. O ungido quer dizer aquele que recebe o óleo na cabeça, né? E é o escolhido de Deus, né? É um outro jeito de falar Messias, né? É o escolhido de Deus. E Jesus é o príncipe, né? E desde então, esse decreto aconteceu no ano 538 a.C. E até Jesus foram
600 anos mais ou menos, né? Então corresponde a 7 semanas. Né? Durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Bom, durante 62 semanas, então, depois de Cristo, até agora já são 21 séculos, né? É a reconstrução das muralhas e das praças. As muralhas são os fiéis. Né? O próprio, no Antigo Testamento, a esposa fala, eu sou a muralha e os meus seios são torres, mas a minha alma, a seus olhos, é aquela que encontrou a paz. Quer dizer, representando... É bem comum comparar o fiel a uma fortificação, a uma ilha, a uma muralha. Né? Então, esse tempo, essas 62 semanas, é o tempo que a missão do Cristo se desenvolveu na Terra, né? Depois que ele foi e deixou a semente, a mensagem, né? Que foi desenvolvida não só no cristianismo, a gente não está falando aqui de religião, mas quer dizer, essa semente divina, ela foi plantada na humanidade inteira, cada um em cada lugar de uma forma, né? Praças seriam as instituições, as congregações dos fiéis, né? Onde eles se reúnem, estabelecendo essas igrejas e tudo mais, durante, até hoje, 21 séculos, né? Que já é um período, né, 62 semanas, 7, que já é um período maior, já foi um período maior. Porque esses números são números, assim, para representar quantidades, assim, vagas, né? Não dá para a gente ficar pensando, fazendo matemática, né? Não é bem assim, né? Então, depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha... A frase não tem fim. Então, depois das 62 semanas, um outro ungido será eliminado. Muitas pessoas, muitas igrejas, muitas interpretações que eu li, consideram esse ungido o próprio Cristo, mas aí ficam essas 62 semanas, tem 62 semanas de intervalo entre o Cristo e esse ungido, que também é escolhido, por Deus, como muitos são ungidos, né? Não é só Jesus. Jesus é o príncipe ungido, né? Então, esse ungido será eliminado, embora ele não tenha... Aí aqui na Bíblia de Jerusalém, comenta-se que caiu um vocábulo do texto original e eles não sabem o fim dessa frase. E que alguns completam essa frase como, embora ele não tenha sucessor. E eu compreendo que essa interpretação vai bem de encontro ao que eu percebo, que esse ungido aí, ele é o último mártir. Ele não tem sucessor. Porque ao longo da história, mesmo antes de Cristo, mas principalmente depois, né, que é o Cordeiro de Deus, né, mas vários outros cordeiros se ofereceram em sacrifício. Muitos mártires, muitos lá dos novos cristãos, os apóstolos, muitos que a gente não conhece, né, porque às vezes em regimes totalitários a pessoa morreu ali defendendo a fé de forma silenciosa, ou às vezes diante da família, a gente não sabe. Né? Mas muitos se sacrificaram voluntariamente, mantendo assim um sacrifício perpétuo. Esse sacrifício vem sendo mantido através de uma sucessão de santos no nosso planeta, na nossa humanidade. Né? Eu acredito que sempre deve haver algum, até um último, que é esse santo que está sendo profetizado aí. Né? Só para exemplificar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que foi, assim, principalmente a Alemanha, né? Também Itália, né? Os aliados, tinha o Japão e tal, mas então no Japão eu não tenho informação, mas na Alemanha e na Itália existiam pelo menos 2 santos sangrando as chagas de Cristo. Na Itália, o Padre Pio, e na Alemanha tinha Teresa Neumann, que é uma mulher que vivia de luz. Eu acho que isso representa bem claramente, assim, como funciona a justiça de Deus. Né? Deus não... Ele, pelo menos por essa etapa da humanidade, o justo sofre pelo pecado, pelo culpado. Jesus sofreu pelos culpados e cada um dos justos, dos santos que se santificaram, que alcançaram, eles sofreram ou pelo martírio e morte ou de outras formas, né? Servindo sempre. Todos os santos que a gente conhece estão servindo a humanidade. Né? Estão
cuidando dos doentes, estão, bom, várias formas, né? Então, até esse último, que não tem sucessor. E então, ele vai ser eliminado, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será um cataclismo, e até o fim, a guerra e as desolações decretadas. A cidade e o santuário serão destruídos, né? Aí bem a destruição da nossa sociedade, né? Por um cataclismo, isso aí tá escrito aí. Então ele fala de um príncipe que virá, que destruirá o santuário, né? Aí é que eu acredito que é daí que muitas pessoas falam do anticristo, né? Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. E aí a maior parte das interpretações que eu vi pensa nesse ele como esse anticristo. Mas eu vejo que esse ele é o ungido, que falou primeiro lá. Ele confirmará uma aliança com muitos. E mais no capítulo mais na frente aí em Daniel, ele cita o príncipe da aliança, que será eliminado. Então é o mesmo. É o príncipe da aliança. Aliança na política religiosa. Aliança que chegou a hora de acabar com essas guerras religiosas. Que todo aquele que ame a Deus no coração seja irmão. Ele vem trazer esse ecumenismo assim saudável para curar essa doença que a humanidade desenvolveu a maior parte das guerras ainda são religiosas, né? Só para piorar mais a nossa situação, assim, em termos espirituais, né? Quer dizer, aquilo que vem para nos salvar, a gente usa, afinal, para matar um ao outro. E fará cessar o sacrifício e a oblação. A oblação é a oferta, né? A oferenda. Ele vai fazer cessar não porque ele seja do mal, mas porque quando ele morrer, vai acabar. Esse sacrifício que vem sido mantido ao longo da história da humanidade, como ele é o último, quando ele morre, não há mais cordeiro para saciar a ira de Deus, para acalmar, né? É a hora do cataclismo mesmo. Então, essa é a profecia. Enquanto houverem santos, quer dizer, se a gente ainda estivesse santificando, a gente está ainda fazendo com que Deus não destrua. Porque aí depois que esse ungido for recolhido, sendo ele o último, esses 144 mil são então recolhidos para o reino. E aí diz o Apocalipse que então começa o milênio, que é o período da destruição mesmo. Aí vai, porque não é o dia que o ungido morrer que vai explodir a terra, não é isso. Vai morrer. E aí cruza-se um portal, né? Já não tem mais santos na terra. Então aí começa essa derrocada até esse cataclismo, né? Vai haver uma intervenção externa, né? Espacial, ou um vulcão, ou um meteoro, ou alguma coisa de fora, mandada por Deus mesmo, para abreviar a nossa penúria aqui na Terra, né? Porque senão a coisa vai se arrastando por muito tempo. E quienes ficam aqui na Terra? Então, desses que ficam, ainda, graças a Deus, ainda tem salvação. Porque deles vai ser tirada uma multidão incontável de almas que ainda estão vivas, né? Que estão no livro da vida, fala o Apocalipse. Que eu entendo que aquelas que ainda estão tentando melhorar, aquelas que ainda têm algum fôlego de melhorar, porque muitas já não têm. A gente conhece muita gente que não tem, que não quer melhorar, que só quer esconder da dor dela, tomar um remédio, ou fazer uma viagem, ou comer uma coisa gostosa, ou arrumar um namorado, e pronto, tá tudo bem, não quero mais pensar em nada. É a maior parte mesmo. Então, essa maior parte morta, essa vai ser... O Apocalipse fala, vai para o lago de fogo, né? Uma situação sem saída, eterna, né? E essa multidão incontável dos vivos, que serão ainda, que não estão ainda santos. Eles estão vivos, mas não são santificados. Eles não têm condições ainda de entrar na cidade santa. Eles precisam continuar a jornada. Então, essa jornada pode ser que seja em outros planetas, serão cada um levado aos planetas de sua vibração, né? Ou aqui mesmo. Os corpos materiais passarão por uma transformação,
através da morte, ou talvez não, né? Talvez alguns não morram, mas o corpo vai se transformar num corpo mais sutil, né? Que não precisa comer tanto, não precisa poluir tanto, né? Não tem tantas necessidades materiais. À medida que você conecta com Deus, você não precisa de nada. Né? Essa necessidade toda poluente que a gente tem é porque a gente está separado, porque a gente saiu do Jardim do Éden, senão não precisava de nada disso. A gente poderia estar aqui muito tranquilamente no nosso planeta maravilhoso, né? E é isso que vai voltar a ser, está decretado, né? Quem não se adapta a isso é que vai ter que sair. Deus vai fazer essa separação. O planeta vai evoluir para o ponto em que ele sempre foi destinado a ser, né? Que é a morada do Filho de Deus. A morada é onde Jesus veio. Aqui é um planeta muito especial. Bom, existem outras profecias sobre esse ungido, né? Ele é citado no Apocalipse. Lá ele é citado como duas pessoas. Então aí fica aí um mistério, né? Para saber se é uma dupla ou como é que é, né? O penúltimo e o último. Essas são as minhas duas testemunhas. São as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Então, apesar de serem aqui dois, né, e lá falar de um, eu creio que essas duas profecias estão intimamente relacionadas, porque é esse que, nos tempos do fim, vai ser eliminado, né? Então, isso deve acontecer. Eu creio que esse ungido já está, inclusive, encarnado. Né? O tempo é que vai esclarecer tudo, quem são as pessoas. O que a gente pode dizer é que, por exemplo, ele aparece, esses duas testemunhas aparecem no capítulo 11 do Apocalipse, que é exatamente logo depois do capítulo 10, que é a descrição do anjo forte Juramidã. Veio ao planeta trazer um novo evangelho a ser pregado. Não um novo evangelho, é o mesmo evangelho a ser repregado, a ser replantado, como diz o mestre Irineu. Replantar as santas doutrinas de Jesus, não é nada novo. Né? Não tem nada novo depois do Cristo. Ele trouxe toda a verdade. Né? Então, mas precisa sim de replantar algumas vezes, né? Porque a humanidade esquece e sai do trilho, e aí vem o São Francisco para reconstruir a minha igreja, né? E vem o mestre Irineu para replantar, porque vem com o reino vegetal, né? O Juramidã é o mestre que estabelece essa bebida, né? Que da água se torna o sangue do Cristo. E uma das características dessas duas testemunhas do capítulo 11 é que elas têm o poder de transformar água em sangue, dando a entender, mais uma vez, que estão ligadas os dois capítulos, né? O 10 e o 11, porque estão tratando, ali as duas testemunhas são um dos trovões, ou os dois últimos trovões, que ecoam ao grito daquele anjo que vem trazendo essa nova tentativa divina, de pregar pelo planeta inteiro, mais uma vez, agora com esse sangue materializado, que quem já bebeu ayahuasca ou Santo Daime sabe como ele realmente comunica conosco e nos faz lembrar dele, lembrar do divino, e lembrar de nós mesmos, e lembrar do quanto a gente precisa se corrigir, que é a principal lição que vem trazer na Terra o Daime. Se corrijam, meus irmãos.